Eu queria, antes de começar, fazer uma oração. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão linda que o Senhor preparou para cada um de nós aqui. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos alcança a cada amanhecer, Jesus. Eu quero te dar toda a honra e toda a glória e me render à tua soberania, me render à tua majestade, me render à tua vontade, Senhor, porque eu nada tenho de mim mesma, eu nada posso fazer que não venha de ti. Então que o Senhor use aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor depositou em mim, para que a tua presença se manifeste poderosamente nessa manhã, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou acompanhada, do meu marido, da minha neném, dos meus pais, dos meus amigos, da minha irmã. Te amo muito vocês. Gente, esse culto para mim é muito especial, porque família é uma coisa que eu prezo, eu luto, eu amo, eu zelo muito pela minha família. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com Jesus. A minha mãe estava passando por um processo de libertação e eu peguei aquela causa como se fosse assim, para mim. Falei, minha mãe vai ser liberta. A minha mãe vai conhecer esse amor de Deus, ela vai ter liberdade em Cristo Jesus. Só que eu era uma criança, mas conforme ela estava no processo de libertação, muitas vezes ela passava mal dentro de casa e eu comecei a sentir muito medo. E eu corria para Jesus todo o tempo. Tinha na nossa igreja, na época, tinha culto da família toda quinta-feira. Eu pegava a roupa de cada um deles, a minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, botava numa sacolinha e ia para a igreja sozinha. De férias, às 7 horas da manhã, só Jesus, né? Jesus tinha realmente uma causa nessa casa. E eu me lembro que o meu quarto não tinha porta. Então eu tinha um guarda-roupa e na beira do guarda-roupa era a minha cama. Então eu me ajoelhava ali, entrava praticamente dentro do guarda-roupa e eu orava pela libertação da minha mãe, da minha família, da minha casa. E me lembro que uma vez, foi a última vez que a minha mãe passou mal. E o pastor foi lá em casa orar por ela. E quando a gente estava orando e indo nos cômodos e passando pelo meu quarto, o mal, que estava ali, falou assim, nesse quarto eu não piso, porque tem uma menina que não para de orar nesse lugar. Então, todo lugar que você entrar com autoridade, a glória de Deus vai vir sobre a tua vida. E o diabo, ele não vai ficar. Aquela foi a última vez que a minha mãe passou mal. Ela hoje é referência na nossa casa, é a nossa coluna. E uma mulher de oração, uma evangelista, uma adoradora. E eu fico muito emocionada porque no dia do meu aniversário, estava eu e minhas irmãs, 2 meses depois desses acontecimentos, e a gente dançando, brincando na sala, e de repente a gente ouve um choro. E eu falei, meu Deus, não acredito. A gente foi correndo. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava ajoelhada, recebendo o Espírito Santo, adorando ao Senhor. Então, eu quero dizer para você que tem lutado pela sua família, que o Senhor está recebendo a tua oração. Não desista. Cada vez que você dobra os teus joelhos, algo precioso está subindo para os céus. E a glória de Deus, ela está sendo derramada sobre a tua vida. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra. Essa semana eu busquei muito em Deus, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande aquilo que a gente vai entregar para a igreja, né? E eu sei que o Senhor, Ele tem uma palavra especial para todos nós essa manhã. Amém? Eu quero, se você puder abrir Isaías 64.
Se eu desse um título para essa mensagem, seria Vivendo no Sobrenatural. E eu sei que o Senhor, Ele me trouxe aqui com um propósito. Eu quero tentar expressar para você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que você comece a andar naturalmente, de forma sobrenatural. Amém? 64. Isaías 64, versículo 1. Ó Senhor, quão bom seria se fendesse os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, descestes e os montes se abalaram grandemente diante de ti. E esse versículo aqui, eu queria que você, se puder, repetir junto comigo, amém? Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Amém? Glória a Deus. E eu queria dar para vocês essa manhã alguns exemplos do agir sobrenatural de Deus. A Bíblia, ela nos relata tantos milagres extraordinários. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente conhece um Deus tão poderoso, mas a gente anda de uma forma tão natural que a gente se esquece de que a gente deve se mover no sobrenatural. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história do povo de Israel, que peregrinou anos no deserto. E quando eles não encontraram saída, que veio os cavaleiros de Faraó perseguindo para poder destruir aquele povo. E de repente, o que acontece? Todo mundo morreu? Não. O mar se abriu. Esse é o poder sobrenatural do nosso Deus. É aquilo que a ciência não explica, é aquilo que o homem não pode fazer. É aquilo que só um Deus poderoso pode fazer. E a gente também conhece a história da multiplicação do azeite na casa da viúva. Quem conhece essa história? Uma mulher que estava já sem esperança, contando os dias para morrer com seu filho. E de repente, Deus envia um profeta que bate na sua porta e muda a história da vida dela. A gente conhece também a história de Davi, um menino, né? Jovem, na época, ele devia ter uns 15 a 16 anos, e ele com uma pedra, ele derruba um gigante. E eu poderia ficar aqui falando, contando para vocês vários exemplos do agir sobrenatural de Deus. A gente também tem a história de Daniel, que foi jogado numa cova dos leões. Imagina os leões ali rodeando ele, e simplesmente não pôde tocar nele, porque existia uma glória, uma presença que cobria Daniel. E para finalizar, não, né, na palavra, mas naquilo que eu separei aqui. Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que entrou numa fornalha, mas nenhum fio dos seus cabelos foram queimados. E eu relatei aqui só alguns exemplos para aumentar o nível da sua fé. Porque eu não sei qual a área da sua vida essa manhã que você precisa provar do agir sobrenatural de Deus na sua vida.
Mas essa manhã Jesus me trouxe aqui para te dizer que aquilo que parece impossível, aquilo que você não vê mais saída, aquilo que você acha que está perdido, o Senhor me trouxe aqui essa manhã para te dizer que Ele é um Deus de coisas sobrenaturais. Amém? Eu queria compartilhar um pouco agora do sobrenatural de Deus na minha vida. Como a minha prima falou, eu escrevi um livro. Pela misericórdia de Deus, gente, porque só a graça dele. E eu tive uma experiência muito profunda com Jesus. E essa experiência me trouxe uma certeza que eu precisava compartilhar. Porque existem muitas mulheres que precisavam. Meu livro é de uma forma mais direta para a mulher. Não que não seja uma mensagem para todos, mas tem uma mensagem mais direta para a mulher. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida. Eu vivi um relacionamento abusivo, onde eu fui traída, eu sofri terror psicológico, meu filho era perseguido de todas as formas e que você possa imaginar. E eu não via saída. Eu não conseguia ver saída para mim. E essa história, eu dependia que Deus fizesse algo na minha vida. Era como o mar se abrir para eu passar, literalmente. Porque eu não tinha como fazer nada. Só que Deus me deu uma saída. E quando Deus me deu essa saída, que eu saí desse relacionamento, desse casamento com respaldo bíblico diante de Deus, eu fui morar de favor na casa de uma pessoa. Não que eu não tivesse para onde ir. Eu poderia voltar para a casa dos meus pais. Só que eu falei, Deus, o que eu faço? Ele falou assim, agora você vai ter que crescer. Você vai ter que crescer. Agora sou eu e você. E eu fui para a casa de uma pessoa. Fiquei 3 meses morando na casa dessa pessoa. E meu filho adolescente ainda, a gente ficou num quarto, tinha 2 camas de solteiro, eu só tinha algumas malas de roupa, sem dinheiro, sem renda, sem nada. Literalmente, tendo que recomeçar do zero. Mas eu tinha o sobrenatural, amém? Eu tinha um Deus ao meu favor. E eu comecei a orar constantemente. Eu falava, Jesus, eu preciso recomeçar. Eu preciso de um lugar. Eu preciso de uma casa. Eu não posso ficar aqui. Eu comecei a pedir a Jesus todo dia. E eu tinha uma fé que eu não pedia a Jesus emprego. Eu pedia a Jesus um apartamento. Eu falava assim, Senhor, me dá um apartamento para eu morar com meu filho. Porque eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor pode me dar o que o Senhor quiser. E eu comecei a orar. E a gente passa, é muito difícil você morar de favor na casa das pessoas, porque você passa por certas coisas que é complicado. Não é confortável, você não está na sua casa. Você não tem liberdade para fazer o que você quer. E eu comecei a orar, e não tinha renda, e meu filho tinha escola, era muitas responsabilidades. E eu falei, Deus, eu preciso. E todo dia eu acordava de madrugada e eu ficava procurando apartamento, e Jesus falava para mim, filha, vai dormir, o que é seu está pronto. E eu ficava procurando, e Jesus falava, vai dormir, você está perdendo seu tempo. O que é seu está pronto. E eu comecei a orar. E teve um dia específico que eu entrei no quarto, eu estava com tanta aflição na minha alma. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Qual vai ser o meu destino? Olha a situação do meu filho. A gente não tem casa, eu não tenho renda, não tenho dinheiro, não tenho nada. Então eu comecei a fazer algumas coisas. Trabalhar como freelance, de uma forma autônoma. E aí, teve um dia que eu orei, eu entrei no quarto, esse quarto que eu dividia com meu filho, ele estava na escola, e eu comecei a clamar. Eu clamei, e eu falei, Deus, eu quero viver algo sobrenatural.
Eu quero experimentar o sobrenatural na minha vida. Eu não tenho condição, mas o Senhor é tudo que eu tenho. E aí, nessa casa que eu morava, aí a neta dessa senhora que me hospedou, ela era missionária, né? Uma bênção na minha vida. E ela falava assim: Grazi, se prepara que hoje a gente vai subir um monte para orar. Aí eu falei: não vou não. Porque eu só queria um canto para chorar. Ela: não, você vai. Eu falei: não estou me sentindo bem. Não, você vai. Então não tive saída, né? Eu tive que ir. Subimos no monte, as irmãs, as famosas irmãs do coque, cheio de poder, né? E eu nunca tinha vivido nunca tinha ido ao monte, foi a primeira vez que eu experimentei isso. Quando nós chegamos lá, elas começaram a orar por mim, colocou as mãos sobre mim, e orando por mim, ela falou assim: o Senhor quer te entregar algo. E ela começou a falar: filha, quando você estava naquele quarto orando, chorando, eu estava ali. Eu colhi cada uma de suas lágrimas. Hoje você não está entendendo nada do que você está passando, mas lá na frente você vai entender. E eu quero te entregar uma coisa que você me pediu, naquele quarto, chorando. Ela falou assim: meu Deus. Aí ela falou, a mulher que estava orando por mim: meu Deus. Ela falou: abra a mão, que o Senhor está te entregando uma caixa. E nessa caixa está escrito enorme uma palavra: sobrenatural. E eu comecei a chorar, porque só Deus ouvia a minha oração. E eu saí dali com uma fé animada. E eu falei: Deus, isso me ouviu. É engraçado, porque quando você ora, às vezes você acha que Deus não está te ouvindo. E a gente precisa orar, chamar os céus, crendo que o que você está entregando está subindo, e Deus está recebendo. E Deus, como que a gente consegue andar de uma forma sobrenatural? Sendo amigo de Deus, sendo amigo daquele que é o dono de todas as coisas, sendo amigo daquele que é o dono do sobrenatural, que é o dono dos milagres. Amém? E passado um tempo, passado 15 dias, a proprietária da casa onde eu morava me ligou. Eu liguei para ela para dizer que eu ia entregar o apartamento. E eu morava num lugar que era tipo resort, gente. Só misericórdia do Senhor. Só a graça do Senhor. Pensa num lugar bonito. Até spa tem. Eu não tinha... O que eu falei no começo? Eu não tinha renda, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu tinha o sobrenatural a meu favor. E o que aconteceu? Eu liguei para ela dizendo que ia ter que entregar o apartamento, infelizmente, pelo que eu passei, e eu não tinha condições. Ela falou assim: o que você quer que eu faça para você voltar a morar lá? Se eu baixar o valor do aluguel para você? Eu falei: coitada, gente, ela não está entendendo que eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim: bom, então, qual seria a sua ideia? Ela me deu o valor, né? Eu falei assim: então, eu posso te dar a resposta daqui a algumas horas? Quando eu falei: eu posso te dar a resposta daqui a algumas horas, eu estava falando com ela no fone, entrou uma mensagem assim: Grazi, eu pensei num serviço que uma pessoa tinha me contratada para fazer uma transcrição de áudio. E antes de eu desligar, a mensagem entrou assim: eu pensei no valor o valor que ela falou era o valor que a proprietária falou. E eu falei: meu Deus do céu, é para eu voltar para lá. Aí eu fui, desliguei, sem acreditar, li a mensagem, era aquilo mesmo. Ela tinha me contratado para fazer um serviço e seria o valor do apartamento. Ainda tinha condomínio, outras coisas para pagar. Mas quando eu recebi aquela mensagem, eu vi que era um sinal de Deus. E aí eu ousei, liguei para ela, falei: olha, eu consegui fechar um trabalho, eu acho que vai dar certo, eu aceito a sua proposta. E ela ficou toda feliz, toda animada. Voltei para morar no apartamento com meu filho. E eu não podia acreditar que eu estava voltando para minha casa. E quando eu cheguei lá,
estava tudo no lugar, tudo direitinho. Meu filho... Gente, deixa eu falar só um pouquinho do meu filho antes da gente de eu continuar. Eu tenho um filho de 21 anos. 22. Ele é casou agora 17 de agosto. Ele é missionário do Ministério Íris Global. Não sei se alguém conhece aqui, da Rádio Baker. Ele é uma bênção. É um presente de Deus. Depois eu vou falar só um pouquinho dele, que faz parte desse testemunho. E aí, eu preciso só saber, é a hora, né? E aí, a gente voltou para casa. Só que antes de voltar para casa, a missionária chegou para mim e falou assim, olha só. Jesus, ele tem senso de humor, gente. Se a moça que te contratou para fazer o serviço desistir, não é para você desistir de voltar para o seu apartamento, tá? Eu falei, meu Deus, pior. Eu falei, aí já começou a dar aquele frio na barriga, aquele desespero. Eu falei, já era. Gente, passado menos de 24 horas, a mulher me liga, Grazi, eu queria te pedir perdão. Meu filho chegou de viagem e falou, mãe, você combinou um valor muito alto. Não vamos ter condição de pagar isso, mãe. Como é que você combina uma coisa assim? Então, Grazi, eu queria te pedir perdão, sabe por quê? Porque o que você vai fazer para mim vai servir para ele também. Então, me passa o valor do que você já fez, que aí eu vou te pagar. Aí eu falei, tá bom. Eu não sabia nem o que responder. Eu falei, tá bom. A senhora vê aí o que a senhora achar, pode me dar, não tem problema não. Pois é. E aí, em 2 dias eu tinha que voltar pro apartamento. Eu só tinha só bolsa de roupa, voltei para o meu apartamento. Quando a gente chegou, a gente feliz, o Lucas me abraçou, mãe, que bênção, mãe. Mãe, tanto tempo que eu não tenho um momento meu com Deus. Porque quarto, né, gente, secreto, é secreto. Ele disse assim, você se incomoda? Eu falei, não, lógico que não, filho, vai que eu também vou. E aí, já era tarde, a gente fez as mudanças, nos abraçamos, e quando eu entrei no meu quarto, que eu sentei na minha cama, eu falei, Deus, eu tô com um misto de alegria tão grande, mas eu tô com tanto medo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho renda, eu não tenho nada. E eu não sei, gente, pensa num medo. Eu acho que foi quase uma crise de pânico. Um desespero na minha alma. E eu falei, Deus, é muita responsabilidade. Eu não sei se eu vou dar conta. E eu chorava. Eu falei, Deus, me ajuda. O que eu vou fazer? E na mesma hora que eu estava chorando, desesperadamente, eu escutei de uma forma audível. Ele falou assim para mim, eu sou o seu marido. E numa frase, ele expressou no meu interior, e essa voz ecoou de dentro para fora. E foi como se ele estivesse ali dizendo assim, ó, não vai te faltar nada. Nada vai faltar para você. E era como se ele estivesse trazendo no meu interior uma convicção tão plena. E eu comecei a sentir um amor tão grande, uma certeza, uma alegria. E ele dizendo, eu vou cuidar do seu filho, é meu filho, eu sou pai dele, não vai faltar nada. Nunca vai faltar nada para você. Porque a minha maior necessidade, eu achava que era ter um marido. Só que Deus, ele sempre se revela na sua maior necessidade. Qual é a sua maior necessidade essa manhã? O que você veio buscar de Deus essa manhã? Naquele momento eu estava precisando de um marido. E ele me deu tudo que eu sempre precisei. Passado um tempo, eu comecei a escrever sobre a minha história. E o nome do meu livro é Eu Sou o Seu Marido. Eu comecei a escrever e comecei a buscar em Deus respostas sobre tudo aquilo que eu estava vivendo. E logo depois, eu vivi um outro milagre. Eu não sei se vai dar tempo de eu contar. Mas eu queria só que
essa manhã você prepare o seu espírito, o seu coração para receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Para você receber o sobrenatural de Deus na sua casa, na sua família. Passado um tempo, para eu resumir. Eu comecei a ter uma alegria tão plena, tão plena. Foi o tempo mais difícil, mas mais feliz de toda a minha vida. E logo depois, eu reencontrei. Meu marido deve estar em algum lugar com a bebê. Ele não tá lá atrás. Ela não para, gente. E logo depois, eu reencontrei o meu marido, meu Boaz. Pena que ele não está ouvindo. Queria me declarar para ele essa manhã. Ele está ouvindo. Por que aconteceu quando Deus se revelou a mim como meu marido? Eu recebi tudo o que eu precisava. Eu estava plena. Existem orações que muitas vezes nós fazemos e a gente não encontra a resposta imediata. Uma vez, lendo Eclesiastes 3:1, o Senhor falou comigo: o tempo é a espera para a realização de um grande propósito. O tempo que você está esperando por algo, Deus está trabalhando no seu interior, forjando o teu caráter, aumentando o seu nível de confiança, aumentando a sua fé, te dando ferramentas necessárias para quando você receber a sua bênção, você falar: caramba, valeu a pena esperar. Valeu a pena as orações, os propósitos, tudo que eu fiz. E a gente não precisa ir muito longe, né? José, ele esperou 13 anos para governar. Ele teve um sonho. Eu tô certa, 13 anos, né? Tá certo, pastor? 13 anos. Desde o momento que ele saiu do seio da sua família. Mas olha o que José passou. José foi traído pelos irmãos. José foi jogado num poço. José foi vendido como escravo. Você imagina, gente? E tem uma palavra em Gênesis, eu até marquei, se você quiser acompanhar em casa, Gênesis 39:1-2. Quando ele chegou no Egito, sujo, ferido, imagino magoado, chorando: por que meus irmãos fizeram isso comigo? A Bíblia fala assim, o Senhor estava com José, ferido, sangrando, machucado. Só que para José chegar a um lugar de governador, ele teve que ganhar de Deus, no processo, um coração de governador, a mente de um governador, o espírito de um governador. E às vezes você faz orações específicas e você não entende por que Deus está demorando. Deus não está demorando. Deus está preparando você. E esse tempo que você está esperando, Ele está realizando o maior milagre. É dentro de você. Então o tempo que eu fiquei esperando, que eu queria tanto um marido, um homem de Deus, uma família, Deus estava me preparando para eu receber a bênção. Eu não estava pronta ainda. Primeiro Ele se revelou, me mostrou assim: eu sou tudo que você tem. E quando eu encontrei esse grau de satisfação em quem Ele é, a plenitude em quem Ele é, aí Ele me deu o meu marido, uma família, uma neném, que eu nem poderia mais engravidar. A médica falou assim para mim, eu fiz os exames, ela falou assim: você está tomada de endometriose. Tu tem em vários pontos. Esquece. Se você quer ser mãe de novo? Eu falei, não tem planos para isso, não. Eu acho que, ainda mais porque a endometriose, ela causa infertilidade. Então, e ela foi bem fria, essa médica é bem fria. E aí eu falei assim, tudo bem. Depois de um ano eu tive a minha filha. Deus, Ele é totalmente sobrenatural. Ele é um Deus que Ele recompensa a sua fé. Ele é um Deus que corresponde às orações que você faz no secreto. Ele é um Deus que ouve o teu interior. Às vezes você não está nem com forças para orar. Às vezes você não está sem fé até para pedir. Sabe aquela oração que você já pediu tanto que você fala, eu não quero nem mais orar por isso. O tempo que você está esperando, Deus está realizando um grande propósito no teu interior. Amém?
Só para finalizar, eu senti vontade de compartilhar. Quando eu casei, eu engravidei em lua de mel. Voltei para casa, feliz da vida. Meu filho sonhava, ele fazia carta para Deus para engravidar. E eu, quando fui ouvir o coraçãozinho do neném, fui eu e minha mãe, toda feliz, radiante. Aí eu falei, ih, doutor, o médico tá achando que vão ser... O meu filho tá achando que vai ser 2. Meu marido falou, pelo amor de Deus. Aí ele tá ali fazendo, né, a ultra, daqui a pouco ele fechou o semblante. Respirou fundo. Aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não. Sinto muito, mãezinha, mas o seu bebê não vingou. O coração dele não tá batendo. Eu falei, a minha mãe, não morrerás, viverás. Eu falei, mãe, tudo bem. Tudo bem, mãe. Aí veio aquela dor no meu coração. Eu falei, ai, Jesus. Quando eu cheguei em casa com o semblante caído e meu filho, meu marido, e aí? Meu marido não pôde me acompanhar porque ele estava estudando para uma prova online e não tinha como. E quando a gente chegou chorando, meu filho já fechou a porta do quarto. Meu marido foi para o banheiro chorar. Só que uma semana antes, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na mesa do parto para ter neném. E na hora que o médico tirava o neném, ele colocava no colo do meu marido e era um menino. E o meu filho dizia assim, mãe, é o Davi. E meu marido colocava, ele estava de amarelinho. E eu falei, é menino. Aí eu contei pro meu marido, pro meu filho, para todo mundo. Falei, gente, eu tive um sonho. Só que nisso que eles pegavam o bebê, daqui a pouco dizia assim, cadê meu filho? Eu não dei de mamar para ele. Eu não sei onde está meu filho. E eu ficava, cadê meu filho? Aí eu falei, gente... E aí depois disso me veio uma imagem. Eu vi uma garotinha com uns 9 anos de idade, mais ou menos assim, no meio de uma multidão, olhando para mim. Aí eu falei, eu contei para todo mundo, né, minha família, gente, eu tive um sonho assim, assim, assim. Ou eu vou ter um menino, ou uma menina, tá confuso. Mas enfim, quando eu recebi o resultado do exame, eu entendi. Deus levou o meu neném. Só que o que aconteceu? 1 ano depois, eu estava orando, eu tenho o costume de orar na janela na varanda da minha casa, tem uma vista assim para o monte. E eu orando, Jesus falou assim para mim, eu vou te dar uma menina. Ela vai ser cheia do meu poder. E ela é cheia do poder de Deus mesmo. E eu queria orar por você que precisa do sobrenatural, do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Só para resumir, eu moro nesse apartamento até hoje. Eu pago o mesmo valor de aluguel. Tem mais de 7 anos. Eu ainda vivo o sobrenatural. E eu estou te contando a minha vida para poder dizer para você que não é impossível. Não é impossível. Eu não sei se você tem precisa hoje de uma resposta, de um milagre na vida dos seus filhos. Se é no seu casamento, se é na vida do seu marido, da sua esposa. Eu não sei em qual área da sua vida você hoje precisa do agir sobrenatural de Deus. Mas esse agir, esse poder está disponível aqui essa manhã. Amém? E eu tenho plena convicção no meu coração que daqui a um tempo eu vou ouvir testemunhos dessa manhã. Eu vou ouvir o que Deus vai fazer aqui essa manhã. E quando eu falei que ia falar do meu filho, ele é missionário. Ele foi muito perseguido, como eu falei para vocês. E ele sempre cultivou uma adoração verdadeira, sempre guardou o coração. E eu queria ensinar, antes de terminar, uma oração para vocês fazerem com os seus filhos. O diabo, ele queria roubar a identidade do meu filho. Ele foi chamado desde o ventre para a missão. E Deus falava comigo o que tinha sobre a vida dele.
Só que ele estava sendo muito atingido em toda a vida dele. No que eu vivi de relacionamento, em algumas circunstâncias, a ausência do pai. E aí o Senhor falou para mim assim: você vai fazer uma oração pelo teu filho. Eu li Efésios 6. Efésios 6. 13. Todas as vezes que eu orava por ele, eu falava assim: Senhor, veste o Lucas com a armadura do Senhor. Que o capacete da salvação cubra a mente dele contra todo pensamento ruim, tudo aquilo que não provém de ti, todo pensamento de depressão, ansiedade. Senhor, coloca a couraça. Eu ia colocando a mão nele, coloca a couraça da justiça nele. Blinda os sentimentos, as emoções contra todo e qualquer ataque de Satanás. Eu colocava nele, eu falava: levanta, faz assim. Aí eu colocava o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as sandálias. E eu colocava as mãos nos pés dele. E as sandálias que anunciam o evangelho. E Deus tem feito isso, amém? A gente precisa orar sobre a nossa casa. A gente precisa orar sobre os nossos filhos. A gente precisa declarar quem eles serão no futuro. Muitas vezes os filhos estão se perdendo porque os pais não têm o olhar atento, infelizmente. E a gente precisa proteger a nossa casa contra toda e qualquer investida de Satanás. E essa estratégia de oração eu fazia todos os dias. E eu tenho um texto sobre isso, eu posso compartilhar depois, vou colocar no grupo da família. Todos os dias eu orava. Tinha um dia que ele falava: mãe, vem vestir minha armadura, eu vou dormir. E eu ia lá e orava por ele. E quando ele se casou, ele estava no quarto, né? Ia se arrumar lá em casa. Eu lavei os pés dele. Eu peguei um balde e levei para o quarto. Ele falou: o que é isso? Eu falei: eu vou lavar seus pés. E eu comecei a chorar, eu comecei a declarar. Eu falei: e eu vou vestir você mais uma vez. Só que agora você vai viver isso com seus filhos. Mas eu quero deixar um legado para você. Cobrir a tua casa, cobrir a tua família. E vestir os seus filhos com a armadura do Senhor. E ele quer ter 5 filhos, tá? Só Jesus. Então, eu queria te chamar aqui na frente. Se você quiser, sinta-se à vontade. Eu queria orar por você. Para você que precisa do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Para você que precisa experimentar algo que você, pela tua força, você não consegue. Da tua forma, você não consegue. Aquilo que você já fez tantas orações, aquilo que você já pediu tanto para Deus, aquilo que talvez você já perdeu a fé. Mas eu quero declarar que essa manhã você seja vestido com força, com autoridade. Aleluia, Senhor. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Aqui está, Senhor, os teus filhinhos, Pai. O Senhor conhece tão profundamente a necessidade, a urgência, Pai, de cada um aqui. O Senhor conhece, Senhor, o que cada um aqui precisa receber do Senhor, Pai. Só o Senhor conhece a dor, as lágrimas, as orações no secreto, o pedido de socorro. Eu creio que o Senhor pode e vai trazer, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, o agir sobrenatural. Que os céus sejam derramados sobre esse lugar, Pai. Derrama a tua glória aqui sobre essa igreja, Pai. Aumenta, Senhor, o nível de fé. Derrama força, ânimo, vigor e uma paixão por ti. Uma paixão, Senhor, que vem em ti. Um lugar de satisfação, Senhor. Deus, que cada um aqui possa te conhecer profundamente.
Senhor, que cada um aqui possa se relacionar contigo como seu amigo, Senhor, como amigo íntimo, de segurar nas tuas mãos, de te abraçar, de andar contigo, Pai. Senhor, traz cada coração aqui uma paixão, uma fome, uma sede por ti, Senhor. E que na intimidade, Senhor, e que no secreto, eles conheçam o Deus sobrenatural. Eles conheçam um Deus que é especialista no milagre. E eu declaro milagre sobre a tua vida. Eu declaro um milagre urgente na tua casa, na sua necessidade, na sua família, naquilo que você veio buscar essa manhã. Eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor derrama agora um bálsamo fresco. Senhor, derrama cura no coração ferido. Os corações que estão feridos, Senhor. Eu sinto corações aqui chorando de dor. Jesus, cura os corações feridos, Pai. Cura, Senhor. Traz esperança ao teu povo essa manhã. Que eles saiam daqui radiantes, sabendo que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalará, mas permanece para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor.